Vamos falar de um dos tópicos mais quentes e, olha, talvez um dos mais transformadores da tecnologia hoje, a Web3. É bom se preparar porque a gente está falando da próxima grande evolução da internet como a gente conhece. Para a gente começar a entender, vamos pensar numa coisa. E se a internet, sabe? As plataformas que a gente usa todo santo dia pertencessem de verdade a quem constrói e usa elas? Essa pergunta, essa ideia, é o motor por trás de todo o conceito da Web3. Tá, mas o que é essa tal de Web3 afinal? Bom, de forma bem direta, é a próxima geração da internet. Pensa numa internet onde a descentralização não é exceção, é a regra. Onde a segurança é muito mais robusta. E o ponto principal, o controle sobre os próprios dados, sobre a identidade digital, volta para as mãos de cada indivíduo. Mas sabe como é, né? Para a gente entender para onde estamos indo, é fundamental olhar para trás e ver de onde viemos. A história da web é quase uma peça de teatro, com 3 atos bem definidos. Olha só essa linha do tempo. A Web 1.0, bom, ela era tipo uma grande enciclopédia online. A gente lia, consumia informação, mas era basicamente isso. Pouquíssima interação. Aí veio a Web 2.0, que é a internet que a gente vive hoje, né? Das redes sociais, dos vídeos, onde todo mundo cria conteúdo. O detalhe é que a gente cria, mas as plataformas não são nossas. E é aí que entra a Web 3 com uma proposta totalmente nova, a era do ler, escrever e possuir. A ideia aqui é que, além de criar e consumir, a gente possa ser dono de um pedacinho da própria internet. E esse quadro aqui deixa a diferença bem clara, né? De um lado, na Web 2.0, está tudo centralizado. Nossos dados vão todos para um grupinho de empresas gigantes. Já na Web 3, a coisa muda de figura. A estrutura é distribuída, espalhada. Os dados, as transações, tudo acontece direto entre as pessoas, usando a tecnologia blockchain, sem precisar de um intermediário no meio do caminho. O ponto-chave aqui, o grande pulo do gato, é essa transferência de poder, das grandes corporações de volta para os indivíduos. Certo, mas o que é que faz a Web3 ser tão diferente na prática, no dia a dia? Bom, tudo se baseia em alguns princípios, em alguns pilares que são a base de tudo. Vamos dar uma olhada nesses 5 pilares que sustentam essa nova web. Primeiro, a descentralização. Isso quer dizer que não existe um servidor central, um chefão controlando tudo. Se uma parte cai, o resto continua funcionando. Depois, a autonomia do usuário. Lembra da posse? É isso, os dados são de quem os gera. Terceiro, contratos inteligentes. Pensa neles como acordos que se executam sozinhos, de forma automática e segura, sem precisar de um advogado ou um banco para validar. Quarto, criptos e tokens. Eles funcionam como dinheiro e os ativos nativos desse novo mundo, permitindo transações e até recompensas. E por último, a interoperabilidade. A ideia é que diferentes aplicativos e plataformas conversem entre si, sem barreiras, criando um ecossistema muito mais conectado. Ok, eu sei, tudo isso pode soar meio teórico, né? Meio distante. Mas a verdade é que a Web3 não é mais só uma ideia, ela já está acontecendo. Vamos ver alguns exemplos práticos para entender como isso funciona no mundo real. Para começar, vamos falar do Ethereum. Uma boa forma de pensar no Ethereum é como se ele fosse o sistema operacional da Web3. É a base, o alicerce, onde muitos desses novos aplicativos descentralizados, os dApps, são construídos. E um exemplo gigante disso é o mundo das finanças descentralizadas, as DeFi, que estão basicamente recriando o sistema financeiro com empréstimos, investimentos, tudo sem precisar de um banco tradicional. Outro exemplo incrível, OpenSea. Isso aqui é a prova de como a Web3 está revolucionando o universo da arte e dos itens colecionáveis. É um marketplace gigante de NFTs, onde artistas vendem suas obras digitais direto para os fãs, para os colecionadores, sem nenhum intermediário. Adeus galerias, adeus casas de leilão com suas taxas enormes. E olha só que interessante, isso chega até em coisas que a gente usa todo dia, como o navegador de internet. O Brave Browser simplesmente virou o modelo de negócio de ponta cabeça. Ele, por padrão, bloqueia todos aqueles rastreadores que ficam seguindo a gente pela internet para proteger a privacidade. E tem mais, se a pessoa escolhe ver anúncios, ela é paga por isso, recebe uma recompensa em tokens. Ou seja, o valor da atenção volta para quem realmente é dono dela. Agora, as DAOs. Isso aqui é realmente fascinante. DAOs são organizações autônomas descentralizadas. Elas são basicamente uma nova forma de se organizar. Imagina uma comunidade, um projeto, uma empresa, sem um chefe, sem um CEO. As decisões são tomadas por todo mundo, em conjunto, através de votações registradas na blockchain. É a própria comunidade que manda. E para fechar os exemplos, o Filecoin. Ele ataca um ponto central da internet, onde os nossos dados ficam guardados. Hoje, a gente depende dos serviços de nuvem de pouquíssimas empresas, né? O Filecoin propõe algo diferente.
Uma rede onde qualquer pessoa pode basicamente alugar o espaço que está sobrando no seu próprio computador. Juntando todo mundo, se cria uma nuvem de armazenamento gigante e descentralizada. Bom, depois de passar por todos esses conceitos, por todos esses exemplos, fica aquela pergunta no ar, né? O que tudo isso realmente significa para o futuro? A gente está mesmo caminhando para uma internet descentralizada? No fim das contas, a grande promessa da Web3 é essa: uma nova fronteira digital. Uma internet com mais liberdade para cada um, com muito mais privacidade e com um terreno super fértil para criar novas oportunidades em praticamente tudo. Finanças, arte, comunicação. É de fato uma forma completamente nova de pensar como o poder e o valor são distribuídos no mundo digital. E com isso, a gente volta para o começo, para aquela pergunta que abre um leque de possibilidades. O futuro é descentralizado? Será que a Web3 é o próximo passo inevitável da evolução da internet? Ou é só uma visão, talvez otimista demais? Bom, a resposta para isso ainda está sendo escrita, dia após dia. Mas uma coisa é certeza: o debate sobre quem realmente deveria ter controle da internet, esse debate nunca foi tão necessário. Valeu por acompanhar essa análise.